E aí, galera, massa! Mais uma questão da Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos lá, uma questão inteira de geometria espacial, uma questão bem bacana para você. Se caiu aqui de paraquedas e não é inscrito, se inscreva. Curte aí, deixe os seus comentários do que você está achando dessa prova, o que você está achando das resoluções. E vamos lá para a questão de número 27. Olha o que dizia essa questão. Vamos já começar, item 01. Olha lá o que dizia para você. Para armazenar leite é utilizada uma embalagem no formato de prisma reto de base quadrada, cujas dimensões internas são x, x e h, dadas em centímetros. Se a embalagem deve comportar pelo menos 1 litro de leite e x é igual a 7, então sua altura pode medir o triplo de x. Galera, aqui é uma afirmação que é bem bacana para a gente fazer uma análise literalmente pelo texto da afirmação e pelo que ele está dizendo para você a respeito dessas unidades de medida, umas conversões que nós precisamos lembrar para a parte da geometria espacial. Então vamos lá? Questão de número 27, começamos a brincadeira, item 01. E o que a questão falou para você? Temos um prisma de base quadrada. O lado do quadrado que está na base do seu prisma mede x e a altura ele chamou de h, imagem meramente ilustrativa. Então vamos lá. Temos um prisma, lembrando, imagem meramente ilustrativa, só para você ter uma ideia do que está acontecendo. E ele diz para você, ó, aqui está o nosso x, aqui está o nosso x e aqui está o nosso h. Quando ele fala para você que nesse reservatório, nesse recipiente, nessa embalagem, nós precisamos colocar no mínimo 1 litro, o que eu preciso lembrar? Que 1 litro neste contexto, nós temos que colocar ele enchendo o recipiente todo ou sobrando espaço. Por quê? A afirmação disse pode. Quando ele disse pode e colocar no mínimo, esses são os detalhes literais da afirmação. Agora, matematicamente falando, a gente não tem treta muito para esse cálculo. Tá? Então eu preciso de no mínimo 1 litro e para eu ter no mínimo 1 litro com bases de 7 centímetros, 7 centímetros, qual deve ser a medida mínima para esta altura? Esse é o primeiro detalhe, porque eu quero no mínimo 1 litro. Bacana? Então, para esse volume ser no mínimo de 1 litro, vamos analisar a seguinte situação. Volume, área da base vezes a altura, para qualquer situação envolvendo o prisma. Então, área da base, 1 quadrado do lado x, vezes a altura, que ele chamou de h. Fazendo as devidas substituições, o que eu vou lembrar? Expressão que gera o volume para nós, 7 elevado ao quadrado vezes o h. Esse é o volume da embalagem e eu quero no mínimo 1 litro. Agora vamos para as unidades de medida. O que eu sei? Estão em centímetros, eu preciso 1 litro. O que eu devo lembrar? Que 1 centímetro cúbico, isto equivale a 1 ml. Se 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, eu preciso de no mínimo 1 litro. 1 litro são 1000 ml. Então, esta relação tem que ser, no mínimo para nós, 1000 centímetros cúbicos. A partir dessa ideia, eu escrevi 49H, que é o volume, isto tem que ser para nós maior ou igual a 1000. Bel, de onde vem esse 1000 mesmo? Volume, capacidade. Eu preciso de 1000 centímetros cúbicos no mínimo. Então, eu quero que esta multiplicação seja igual a 1000 ou um número maior que 1000 que não tem treta nenhuma. Isso faz com que nessa inequação você crie o h sendo um valor maior ou igual à divisão de 1000 por 49. Aí eu vou fazer uma análise bem grossa na questão, tá? Vamos supor, claro, na hora da prova você não tem calculadora, não tem acesso a isso, então só fazendo uma separação pensando na parte da matemática básica. O que acontece se você tivesse o número 1000, ó a visão ninja agora, dividido por 50, porque literalmente eu não vou dividir isso aqui não vai gerar no valor exato. Então nessa estratégia na hora, você bate o olho e você já sabe mais ou menos do que fazer. Então quando você parou para analisar isso, o que aconteceu? Dá 20. Pera lá, Bel, o meu denominador não é 50, é 49. Se você mantém o numerador e diminui esse cara, significa que a tua resposta aumenta para a divisão. Então mantenho o meu numerador, vou aumentando ou diminuindo os meus denominadores, eu já sei o que falar. Neste caso, o meu denominador diminuiu, não muito, mas diminuiu de 50 para 49, então a resposta da divisão ela vai aumentar. E não vai aumentar muito. Então eu sei que isso aqui é 20, alguma coisa. Tá? Na hora da prova, se você quiser fazer a divisão, fica à vontade, mas é 20, alguma coisa. Então eu preciso que a altura desse prisma seja igual a 20, alguma coisa, ou qualquer valor maior que 20, alguma coisa, eu consigo colocar 1 litro, onde nós escrevemos, eu consigo colocar 1 litro dentro desse reservatório, dentro desse recipiente. E dá uma olhada no que a afirmação falou para você saber se ela é verdadeira ou falsa.
Ele disse o seguinte: eu preciso de pelo menos 1 litro de leite. Aí ele fala que para isso acontecer, a altura tem que medir, ou melhor dizendo, pode medir o triplo de x. Sim, verdade, pode. Por quê? Qualquer altura maior que 20, alguma coisa, deixa eu colocar aqui agora a aproximação. Aproximação para 20, alguma coisa, perfeito? Qualquer valor maior que 20, alguma coisa será o triplo de x, porque o x é 7. Aí você diz, o que é o triplo do 7? 3 vezes 7 dá 21. E o que eu sei? Que 21 é maior do que 20, alguma coisa. Então o x pode, ou desculpa, melhor dizendo, a altura pode ser o triplo desse cara? Pode ser o triplo desse cara. Então a afirmação, ela é verdadeira. Legal? Vai sobrar um espaçozinho ali, mas não tem treta nenhuma. Você consegue colocar 1 litro nesse recipiente se a nossa altura for maior do que o triplo de x. Bacana? Ou igual ao triplo de x, né? Perfeito? Então, nesse contexto, matamos a afirmação. Então, item 1, verdade. Vamos para o próximo item 02. Olha o que dizia o item 02 para você. Foi solicitada a confecção de calendários no formato de prisma reto de base triangular. A figura a seguir indica a planificação do prisma que constitui esse material. Se a base desse prisma é um triângulo equilátero de perímetro 27 centímetros e seu volume é de 153 centímetros cúbicos, então o comprimento M é maior do que 8. Galera, ali nós temos a planificação de um prisma de base triangular regular. O triângulo é equilátero, ele passa essas informações para você, e ele passa o volume. Vamos novamente falar do volume de um prisma. Assim como nós tivemos no item 01, temos no item 02 o volume de um prisma para fazer essa análise. Bacana? Essa é a ideia inicial. Aí vamos lá. Afirmação 2. Separamos aqui. A afirmação 2 disse o seguinte: prisma de base triangular, vou soltar ele aqui montado, imagem meramente ilustrativa, mais uma vez. Lembrando que o nosso triângulo que está na base, ele é equilátero. Então você tem base vezes a altura para o volume. Novamente entra essa informação. Então vou colocar área da base vezes a altura. A base é um triângulo equilátero. E qual foi a informação que ele passou para você do triângulo equilátero? Note aí mais uma vez. Ele disse que você tem o perímetro igual a 27. Então vou chamar perímetro, 2P. Vou colocar o B do termo base. Então 2P significa perímetro e não o dobro do perímetro, tá? Cuidado com a simbologia. Então, perímetro da base. Perímetro da base, ele colocou sendo 27 centímetros. Como um triângulo é equilátero, então sabemos que o lado desse triângulo equilátero vai ser 27 dividido por 3, 9 centímetros. O que eu tenho que fazer agora é calcular a área da base. A área da base é a área de um triângulo equilátero. Aí qual é a relação da área de um triângulo equilátero? Lado do triângulo elevado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Então, esta é a área do triângulo equilátero que está na base desse calendário que ele quer montar ali. Bacana? Levando em conta essa informação, 9 ao quadrado vale 81. 81 vezes a raiz de 3 sobre 4 centímetros quadrados. Essa é a área da base desse prisma triangular regular. Aí nós temos a altura, que é o que ele chamou de M na planificação. Nota que na planificação você tem esta medida sendo o que ele chamou de M. Ele passou o volume para você. Aí se eu tenho o volume, se eu tenho a área da base, mas eu não tenho a altura, que é o comprimento que ele chamou de M, eu jogo nessa relação e crio uma equação simples para resolver. Então, analisando esse contexto, vamos lá. O volume, que ele chamou ali para nós, vai ser dado por área da base, 81, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura do prisma, que ele colocou como sendo a letra M. Qual é o volume que ele deu nesse item? Ele falou para você que vale 153 centímetros cúbicos. Então, 153 tem que ser igual a 81 raiz de 3 sobre 4 vezes a letra M. Tome bastante cuidado, tá? Por quê? Esse M que eu estou escrevendo aqui com vocês podem de repente confundir com a unidade de medida metros. Não tem nada a ver, tá? Na informação. Eu estou pegando esse contexto da imagem que aparece no item para vocês. Então, levando em conta isso, vou mandar o 4 multiplicando, vou mandar o 81 raiz de 3 dividindo e vou verificar se esse número é maior ou menor que quem o item trouxe para você, que foi o número 8. Legal? Então, nesse contexto, que é o M para nós, M valerá 153 vezes 4, 153 vezes o número 4, e esta parafernália vai ser dividida por 81 raiz de 3. Como eu não tenho acesso à calculadora, essas parafernálias todas na hora da prova, o que a gente faz? Vamos pensar na simplificação.
Nota que 153 e 21 são ambos múltiplos de 3. Vamos simplificar esse troço por 3. Aí você disse, Bel, 5 mais 3 mais 1, vamos fazer por 9 depois de novo. Cara, aí a divisão ela passa a ser sua, tá? O contexto da divisão. Dividindo tudo por 3 ou dividindo tudo por 9, na hora que você está resolvendo, você vai chegar no mesmo lugar. O lance é vocês não irem, de repente, pelo número, já ir multiplicando ou dividindo do jeito que vocês estão escrevendo. Vai escrevendo o que precisa ser feito e deixa só para fazer as contas que você julga como sendo necessário lá no final. Bacana? Então vamos lá. Vou dividir, só para você perceber isso. Ó. Pode dividir tudo por 9 ou por 13 e depois vai por 3 de novo. Não tem treta nenhuma, tá? O lance é você tomar cuidado com essas expressões. E aí dividindo tudo por 3, simplificamos, vai virar 51. 153 dividido por 3 vira 51. E isso vai ser vezes 4. 81 dividido por 3 vai virar 27. E aí vezes a raiz de 3. Aí você percebe, ó, Bel, dá para simplificar de novo. O 51 dividido por 3 vai dar o 17. E o 27 dividido por 3 vai dar 9. Então você vai e divide por 3 de novo. Não precisa enxergar direto que é divisível por 9, como eu havia dito. Você pode ir devagarinho, que é uma consequência do cálculo. E aí ali na frente você vai e faz a divisão de novo. 51 dividido por 3, conforme eu disse, isso vai virar 17 vezes 4. E o 27 dividido por 3 vai dar 9 vezes a raiz de 3. Agora, literalmente, você chega no momento de dizer assim, agora eu preciso conhecer os caras para saber o quanto isto vai gerar para nós. Se nós olharmos para o 4 vezes o 17, tá? Vou olhar para esse processo aqui de multiplicação. 4 vezes o 17 vai gerar para nós 40 mais 28, 68. Então, o nosso numerador é o 68. Se eu olhar aqui embaixo, eu vou depender de uma aproximação. Porque a raiz de 3 é um número irracional, não é um número exato, e eu preciso ter um senso de localização porque a afirmação não deu o valor exato para você. Ele só disse, ó, eu sei que esse número é maior ou menor que alguém, então eu tenho que ter uma referência. O ideal na raiz de 3 é você aproximar para 1,73, tá? Deixa eu só simbolizar aqui que esse é o valor da raiz e não da multiplicação. Então, o ideal é você fazer essa troca da raiz de 3 por 1,73. Mas às vezes 1,7 ele serve para você. Tá bom? Então, sem treta, sem estresse, você chega a essa conclusão. Aí o que nós precisamos lembrar? Que esta multiplicação vai gerar um estresse para você na hora da prova e a divisão, literalmente, você também não vai fazer. Mas nota o que está acontecendo. Se eu souber o denominador, como eu fiz no item anterior, eu tenho certeza se o 68 dividido por esse número vai gerar para você um valor maior ou menor ou igual a 8. Agora, vamos fazer uma análise? 8 vezes 9... Ó que treta para você, ó. Vamos tirar essa raiz. Supõe-se, eu não vou fazer a conta, tá? Mas vamos supor que eu tire a raiz. 68, vamos supor que eu tenho que dividir por 9. Lembra que eu estou dividindo por um número maior, tá? Então o que vai acontecer? Se eu pegar esse troço aqui, vamos supor que eu queira pensar na análise do item, que qual era a mesma afirmação? Dá uma olhada aí. Era o 8 que você tinha como comparar, tá? Então ele fala para você sobre você ter um número maior do que 8. Então, para eu ter o número 68 dividido por alguém e gerar um número maior do que 8, eu estou pensando aqui no 9. E olha o que aconteceu? 68 e 9. Pensa na divisão junto comigo. Esse cara vai dar para você aproximadamente 7 ponto alguma coisa. Concorda comigo? Então olha o que está acontecendo. Se eu dividir só pelo 9, tá? Vai dar 7 ponto alguma coisa. Porque eu sei que 7 vezes 9 dá 63. Aqui é 68. Então vai dar um pouquinho mais que 7. Se eu aumento o número, cara, se eu tenho um número maior que 9, a resposta da divisão ela vai diminuir. Então vai ser menos ainda. Então não tem como essa divisão gerar para você um valor maior do que 8. Tem muita gente que vai fazer a conta e vai chegar e falar, ó Bel, eu fiz a conta e deu tanto, tá? Deu 4, alguma coisa. Não precisa, não precisa. Por que não precisa? Olhando para os números, você já sabe, nesse contexto de fazer análise, como eu fiz no item 01, ó, eu não dividi, tá? Você vai olhar para esses caras e vai perceber se essa resposta vai ser maior ou menor ou igual a alguém. Agora, literalmente, é claro. Se ele falar é igual, aí você vai ter que dividir. Aí não tem outro caminho, porque daí ele vai trazer uma aproximação, uma diferença de algumas casas decimais, então literalmente você tem que saber quem é esse valor. Aqui não precisa. Então eu sei que essa divisão para nós vai gerar um número menor do que 8. E não maior como o item falou. Então a afirmação 2 ela é falsa. Tá? Então já sabemos que temos um item falso. Agora fique à vontade a qualquer momento, se você quiser fazer a divisão para constatar qual é o número, fazer a substituição, fique à vontade. Eu não preciso fazer isso, eu só preciso verificar se a afirmação é verdadeira ou falsa e está verificado. Mas o grosso está feito. Quer saber o valor ideal, quer saber o valor correto, faça a divisão que você chega lá. Bacana? Então 02, falso,
Só uma análise em cima do item, não preciso literalmente resolver, os dois primeiros itens trouxeram essa possibilidade, mas vamos lá para o item 4. O que diz o item 4 para nós dessa questão de número 27? Dá uma olhada aí. Uma empresa que se comercializa batata frita deve adquirir embalagens cilíndricas para armazenar e comercializar seus produtos. Nesse caso, foram oferecidas duas opções de embalagem ao mesmo custo, as quais têm suas medidas de altura e diâmetro indicadas em centímetros na ilustração a seguir. E aí ele mostra as duas embalagens tipo A e tipo B para você aí. Dá só uma olhada na afirmação. Como se deseja escolher a embalagem de menor volume, então a empresa deve optar pela embalagem do tipo B. Para nós analisarmos qual embalagem a empresa deve escolher, eu preciso lembrar novamente de volume, algo muito parecido com o que a gente fez nos dois itens anteriores, só que aqui a gente tem cilindro. Qual é a diferença de um cilindro para um prisma? A base, é claro, mas além da definição, o que eu preciso lembrar? A relação é a mesma. Porque em um prisma, o que a gente faz? Área da base vezes a altura. E no cilindro, novamente a gente vai fazer área da base vezes a altura. O que muda? Cilindro, a base é circular. Prisma, a base é um polígono. É o que difere uma imagem da outra, mas o contexto ele acaba sendo o mesmo. Perfeito? Então vamos lá. Afirmação 04, vamos calcular o volume das duas embalagens, e o nosso objetivo é verificar se a embalagem que ele citou é realmente aquela que tem o menor volume. Vamos lá? Então olhando, vou chamar de embalagem A. O que nós temos de informação na embalagem A? Olha lá mais uma vez. Nós temos a altura de 20 centímetros e temos o diâmetro de 8. Então, vamos analisar. Diâmetro, o raio, 4 centímetros e a altura de 20 centímetros. Quando eu olho para a embalagem B, quais são as informações da embalagem B? Olha aí mais uma vez junto comigo. Temos altura 24 e diâmetro 7. Então, estamos falando do raio sendo 7 sobre 2 e de altura sendo igual a 24, tudo em centímetros de acordo com o texto. O que nós vamos levar em conta para as duas situações? Estamos falando em cilindros, onde o volume significa área da base vezes a altura. E aí é só jogar dentro do formulário que a gente mata a questão. Qual é a relação da área de um círculo? A área de uma figura circular, que aqui eu já vou colocar como sendo a área da base, tá? Já vamos deixar assim tudo pronto. Então, a área da base para os dois casos será dado por πr ao quadrado. E aí jogamos na informação do volume, acabamos com a questão. Então o volume do recipiente A vai ser área da base, πr ao quadrado, vezes a altura que é 20. Então escrevemos π 4 ao quadrado vezes h. Isso faz com que o volume desse recipiente A, dessa embalagem A, desse troço aí que ele chamou de A, 16π vezes o 20. Então 16π vezes 20, isso leva você para o volume do recipiente A. Se fosse 10 seria 160, vamos dobrar o valor, vai dar 320, então escrevemos 320 π centímetros cúbicos. Nem se preocupe com o π, ele não citou nada, vamos ver no volume 2 se há necessidade da gente pensar numa aproximação ou não. Nesse contexto não vai, é só uma análise numérica, mas vamos continuar. O 2 então, que é o reservatório ou o volume do recipiente B. Então o B, nós temos π, o raio 7 sobre 2 para elevar ao quadrado, vezes a altura, que vale 24. Então o volume de B valerá para nós 49 vezes o π, já fazendo bonitinho, tá? 49 vezes o π, vezes 24, dividido por 4, tá? Porque o 2 também está ao quadrado. Então o volume desse recipiente B, desse reservatório, simplificamos 24 com 4, então dividimos, 24 e 4, que vira 6. E aí mais um item, de repente, que a gente parte... Aqui não, aqui eu vou acabar fazendo, tá? Mas você parte de um senso de posição para saber qual escolher, porque ele fala sobre aquele que tem o menor volume, né? Não precisaria também estar multiplicando, mas aqui é mais bonitinho, dá pra gente fazer. Então 49π vai ser multiplicado por 6, e aí vamos para a magia do cálculo sem calculadora. O que eu sei a respeito dessa informação? 6 vezes 49. Vamos supor que fosse 6 vezes 50. Beleza? 6 vezes 50. Se fosse 50, 6 vezes 50 dá 300. Mas, opa, então pera lá, ó, já sei, né, minha resposta. Porque, ó, se fosse 50 seria 300, como não é 50 menor que 50, a resposta é menos que 300. Menos que 300 é menos que 320. Então já sei se o item é verdadeiro ou falso. Mas, vamos trabalhar com a afirmação. 6 vezes 50 dá o 300. Mas não é 50, Bel, é 49. 49 é uma unidade a menos. Então você tem que tirar 6 do 300. Isso vai dar 294. Fiz a multiplicação. 294π
centímetros cúbicos. Esse é o valor bonitinho. Mas lembre-se que, novamente, ó, a gente não precisava multiplicar, ter um senso numérico para saber se o item é verdadeiro ou falso. E o que ele falou mesmo? Que o volume de B foi o escolhido porque ele era o cara que tinha o menor volume, porque o nosso objetivo era escolher o que tinha o menor volume. Volume de B, volume de A. Então, quando você olha para esses dois números, de acordo com a informação, você sabe que esse item 8, ele é o item 4, né? O item 4, ele é um item verdadeiro. Então, verdade para o item 04. Então, mais uma vez calculando o volume, só que agora de cilindros. Primeiro item foi para você de um prisma reto de base quadrada, o segundo foi de um prisma reto de base triangular. A terceira informação dessa questão, item 04, foi para você de um cilindro, e aí você consegue constatar pelas mesmas relações o que é verdade e o que é mentira. A parte chata são os valores numéricos. Bacana? Então, item 4, tranquilo, acredito eu com você. Vamos ver o que dizia o item 8. Então, bora lá para o item 8, ver o que ele traz de informação. Para confeccionar caixas de chocolates, foi utilizada como modelo uma pirâmide regular base hexagonal. O perímetro do hexágono da base mede 36 centímetros e a altura da pirâmide 30 centímetros. No entanto, pelo plano π, uma secção transversal foi feita a 10 centímetros do vértice da pirâmide, originando a embalagem com formato de um tronco de pirâmide ilustrado a seguir. E aí ele traz a imagem com todas essas informações numéricas que foram apresentadas no texto. Olha a afirmação da questão. Dessas condições, a área da menor base desse tronco é de 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Galera, aqui a gente tem duas opções de cálculo, tá? Eu vou levar vocês para a ideia da semelhança entre sólidos, mas nada impede vocês de, com essa semelhança, achar o que lhe interessa e jogar literalmente no formulário na área de um hexágono, que é o que nós vamos ter nessa criação do plano alfa que interceptou essa pirâmide. Mas vamos lá para as informações da questão. O que eu sei? Eu tenho uma pirâmide de base hexagonal regular, então a pirâmide ela é regular. Essa parte dos sólidos semelhantes, quando há intersecção nesses sólidos, normalmente em cones ou em pirâmides, não necessariamente a pirâmide precisa ser regular, quando ele quer que você trabalhe literalmente com a semelhança entre sólidos, tá? Então tome sempre cuidado com esses detalhes. Aqui a gente tem uma pirâmide regular, mas não necessariamente o que eu faço aqui é somente para as pirâmides regulares. Pode ser que para uma pirâmide que não seja regular, eu também consiga trabalhar com isso, mas aí as informações elas mudam um pouquinho, mas o contexto será o mesmo, tá? Só tome cuidado bastante com isso. Mas vamos lá, pirâmide regular, item 08, deixa eu separar aqui para você. Então nesse item 08, uma pirâmide de base hexagonal e a pirâmide é regular. Pera lá, sabe pirâmide é regular? O que eu sei por definição? Base é um polígono regular e o vértice ele é projetado para o centro da base, tá? Tenta lembrar disso para outras questões de pirâmides regulares. Então a projeção do vértice é para o centro dessa base regular, bacana? Ele passou o perímetro da base. Então, quando ele passa o perímetro da base maior, ó, eu vou chamar de Bzão porque o tronco tem duas bases, uma diferente da outra, tá? Nos seus tamanhos, mas a característica é a mesma. Então, eu vou chamar de Bzão a base maior desse tronco que coincide com a base da pirâmide, tá? Beleza? E aí ele chamou esse perímetro da base maior de 36 centímetros. Como é um hexágono, nós sabemos, pelo fato de ele ser regular, são 6 lados congruentes de mesma medida. Então, pelo perímetro, nós sabemos que 6 vezes esse L valerá para nós 36. Então, o lado, deixa eu fazer diferente, porque como a gente vai falar em figuras maiores e menores, eu vou acrescentar as letras maiúsculas e minúsculas, tá? Então, 6 é Lzão. Então, o Lzão para nós implica na aresta da base da pirâmide original, que vai ser a aresta da base maior do tronco de pirâmide, tá? Então, isso é formado para nós por 6 centímetros. O que eu quero é encontrar a área da base maior dessa pirâmide. Por quê, Bel? Daqui a pouco você já vai entender. Vamos lá. Quando eu olho para esse contexto, o que eu sei? A área de um hexágono. Então a área da base maior, ó, letra maiúscula, tá? A área da base maior para nós é a área de um hexágono regular de lado 6. E o que eu sei é 6 lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Essa é a área de um hexágono. Aí após as devidas simplificações, 6 ao quadrado vale 36, 36 dividido por 4 vai dar 9, 9 vezes 6 dá 54. Então resulta em 54 raiz de 3 centímetros quadrados. Ganhamos tempo e espaço aqui então. Essa é a área da base da pirâmide, essa é a área da base do tronco de pirâmide maior que nós temos ali. Aí quando eu olhei para isso, eu vou trabalhar com a ideia da semelhança entre sólidos. Por quê? Toda secção transversal feita em uma pirâmide ou em um cone, de repente, tá? Toda secção transversal feita em uma pirâmide ou em um cone, isso implica no plano alfa que intercepta criar plano alfa paralela à base.
criar uma região plana semelhante à base do meu sólido, tá? Então, esta região que o plano alfa está determinando, que é a intersecção entre ele e a pirâmide, esta região plana, ela é semelhante à base da pirâmide. Então, se são figuras semelhantes, existe uma constante de proporcionalidade entre elas. Legal? E aí, nesse caso dessa constante, tem que tomar cuidado. Como eu estou comparando áreas, não vale uma regra de 3 bonitinha aqui para vocês. A maioria das pessoas erram porque trabalha com uma regra de 3 e não pode, tá? Porque eu estou relacionando áreas em figuras que são semelhantes. Então há uma outra situação envolvida, beleza? Tomem cuidado com isso. Se fossem medidas lineares, a regra de 3 mataria a questão para vocês, não tem problema nenhum, que é o caminho que muita gente gosta de optar. Vai lá, acha a medida do lado do hexágono que está sendo formado aqui para depois efetivamente calcular uma área. Eu vou chegar na área sem saber quem é esse lado, embora a gente tenha como saber por causa desses 6 que está ali. Mas onde que entra a informação? A secção transversal feita na pirâmide, ela determina desse plano, tá? Da secção, para cima, uma pirâmide semelhante à original. Então, tudo que relaciona esses dois sólidos gera também uma constante de proporcionalidade para as medidas lineares, tá? Para as áreas também há uma constante. Só que essa constante das medidas das áreas desses dois sólidos é um número que é a constante linear, só que é ao quadrado. Vixe, Bel, não lembro disso aí, ou deu treta pelo que você falou. Eu vou escrever aqui, tá? Mas tenta lembrar que a razão entre áreas homólogas é a constante das medidas lineares, só que é ao quadrado, e muitos esquecem disso. E as razões que nós estamos trabalhando dependem dessas medidas homólogas, a gente não pode pegar qualquer uma. Então, dependendo do que o texto mostra, você acaba trabalhando com os números equivocados. Por que eu estou dizendo isso? Nota na imagem o que ele deu para você. Ele deu a altura da pirâmide original e ele deu a altura da pirâmide pequena que foi criada pelo plano alfa. Agora volta aqui. Pode ser que tenha acontecido o seguinte, do cara ter dado a distância de alfa à base. E esse número serve para você descobrir o que está lá para cima, que é a altura da pirâmide pequena. Porque o que nós temos que comparar? A pirâmide menor com a pirâmide maior. Eu não posso, hipótese alguma, comparar tronco com pirâmide porque eles não são semelhantes. Tronco nunca será semelhante a uma pirâmide. Então os sólidos semelhantes têm que respeitar as mesmas características. Então eu vou comparar pirâmide com pirâmide. Perfeito? Então vamos lá. Eu tenho a área da base da pirâmide maior. Eu quero a área da base da pirâmide menor, que é o que a gente chamou aqui de área da secção que o plano alfa determinou. Então eu vou chamar de ABzinho, que vai ser a área da secção que este plano alfa determinou nessa pirâmide, tá? É esse contexto. Como eu sei que a área da secção é a área da base de uma pirâmide menor e essa pirâmide menor ela é semelhante à pirâmide maior, então eu posso trabalhar com a seguinte ideia, constante de proporcionalidade. Olha o que aconteceu. A área da base menor dividido pela área da base maior, isto é, a constante de proporcionalidade das medidas lineares desses dois sólidos, só que elevado ao quadrado. O que é essa constante mesmo aqui, Bel? É a razão entre as medidas homólogas dessa pirâmide, as medidas lineares. Como, por exemplo, o que eu conheço? Eu conheço a aresta da base da maior, mas eu não conheço a aresta da base da menor. O que mais eu conheço? A aresta lateral? Não. Ah, conheço as alturas. Sim, a altura é uma medida linear. Então o que eu posso fazer? Eu posso olhar na sequência, ó, pequeno sobre grande, imagem menor e imagem maior. Então se eu pegar a altura da pirâmide pequena e dividir pela altura da pirâmide grande, isto é o que vai gerar a nossa constante de proporcionalidade. E eu tenho essas duas informações. Então a altura da pequena vale 10, que é a distância do plano ao vértice. A altura da grande é 30, e isto é a nossa constante. Então a constante para nós nesse caso vale 1/3. Lembra que eu comentei agora há pouco que às vezes o cara não dá para você essa altura da pequena. Ele dá a distância entre a base e o plano alfa. Isso não é a altura da pirâmide pequena, isso é a altura do tronco. E aí você estaria comparando a altura do tronco com a altura da pirâmide. Está errado, porque eu preciso de sólidos semelhantes, tá? E aí, por exemplo, vamos supor, a distância do plano à base 20. Se a altura da pirâmide é 30, eu não vou usar o 20, eu vou usar o 10. Porque se eu usar o 20 eu errei. Eu estou pegando a altura de um sólido que não é semelhante. Foi essa atenção que eu pedi para vocês tomarem esse cuidado na hora da leitura, tá? Então ele deu tudo prontinho. O item 08, a Federal acabou ajudando você, porque está tudo pronto ali. Agora basta a gente jogar nessa relação que eu vou achar a área da secção, que é a área da base menor. Perfeito? Vamos lá então. Aqui em cima, quando eu mato essa ideia, deixa eu só separar mais uma vez para vocês aqui, dando continuidade. Não, já vou trazer aqui para cima. Vamos fazer assim, ó. Trazendo essa informação para cá. Então, vindo para cá, o que eu sei,
área da base menor, que é a área da secção, dividido pela área da base maior, que foi o que eu calculei, 54 vezes a raiz de 3, isto é, a constante de proporcionalidade elevado ao quadrado. E aí virou matemática básica. A área da secção, que é a área da base menor, valerá 54 raiz de 3, vai multiplicando, então escrevemos 54 raiz de 3 vezes 1 ao quadrado, que vale 1, dividido por 3 elevado ao quadrado, que vale 9. Então a área da base menor vale 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa área da base menor, da pirâmide menor que é semelhante, é a área da secção. E se a área da secção, esta secção é a área da base menor do nosso tronco. Então, olhando para o que o item mostrou para você, item 08 é mais um item verdadeiro. Então, verdade, item 08. Legal? Então, aqui ele misturou a ideia de semelhança, uma forma de você trabalhar, sólidos semelhantes, com a ideia de uma pirâmide e trouxe também o contexto do tronco de uma pirâmide. Então, item verdadeiro 08, mais um item bacana para a gente fazer a análise da geometria espacial, lembrar desses formulários. Mas vamos lá ver o que dizia o item 16. Dá só uma analisada no item 16, então, o que ele traz para você. Para construir embalagens de casquinha de sorvetes, foi utilizado um molde no formato de um setor circular de raio 9 centímetros e ângulo central alfa, o qual gera um cone onde a casquinha de sorvete se encaixa, conforme a ilustração ao lado. Aí ele mostra a imagem para você do setor, dessa embalagem que está sendo criada e a casquinha sendo encaixada nessa embalagem. Aí ele traz a ideia para você dizendo o seguinte, ó, se o ângulo alfa mede 120 graus, então a altura H da embalagem mede em 3 raiz de 6 centímetros. Mais um item que a imagem será meramente ilustrativa, dá só uma olhada no que está acontecendo, tá? Ele mostra para você um setor circular, lembre-se, imagem meramente ilustrativa, ângulo alfa, e aí o que ele falou para você no enunciado lá em cima antes dele fazer a afirmação? Nós temos o raio do setor sendo de 9 centímetros. Então, esta informação para nós, 9 centímetros. E aí, através da afirmação, ele fala para você, ó, ângulo alfa de 120 graus. Então, ângulo alfa, 120 graus. O que eu preciso saber? Que eu vou pegar essa imagem planificada, esse setor, parte plana, e eu vou encostar essas duas pontas, esses dois biquinhos, que eu vou chamar de A e B, eu vou dobrar de tal maneira que eu monte essa embalagem para eu colocar ali a casquinha de sorvete. Perfeito? Do jeito que a imagem foi apresentada para você. Então eu preciso pegar o ponto A de tal maneira e fazer ele, nessa dobradura, encostar nesse cara que é o B. E aí eu estou criando essa minha casquinha com essa folha ali para eu colocar o sorvete, tá certo? Então, imagem meramente ilustrativa, o que nós estamos criando é isto daqui, ó. Um cone, bonitinho, pá, tá tudo ali. E aí a ideia é essa, ó. Eu vou colocar aqui o ponto, ó, o ponto A côngruo ao ponto B, onde houve esse encaixe, perfeito? Vamos começar a dar nome de novo lá na parte plana. Isso aqui para nós, ó, é o vértice do nosso cone. Que aquele vértice passa a ser para nós a ideia do centro do setor circular que nós temos, tá certo? A distância do ponto V ou do ponto O, a letra aí tanto faz, até o ponto B ou ponto A vale 9, que ali é o raio do setor. No nosso contexto da geometria espacial se transforma na geratriz do cone, tá? Então a geratriz do cone para nós vale 9 centímetros. Tenta lembrar que quando o cone ele é planificado, vira um setor circular. O raio do setor era a geratriz. Bacana? Nós temos o raio, aqui embaixo que eu não faço a menor ideia de quem seja, e eu tenho a altura do nosso cone, que é o que ele afirmou para você valer alguma coisa ali. Legal? Então eu vou atrás dessas informações com que ele trouxe lá para cá para ver o que eu consigo fazer de análise aqui. Aí vamos para a visão ninja. O que eu sei? Que o comprimento do arco, AB, eu consegui encontrar quando ele passa o ângulo de 120. Eu vou usar uma ideia que você provavelmente consegue enxergar. 120 é 1/3 da volta completa, é 1/3 de 360. Lembra que o círculo completo, vou trazer a imagem, tá? Tenta lembrar que o círculo completo para você tem como ângulo central, ó, ficou feio, mas a imagem é ilustrativa. Você tem aqui, ó, sendo de 360 graus, o ângulo central. O setor que ele apresentou, lembre-se, é ilustrativo, gente, tá? Ilustrativo. Este cara aqui, ó, ele colocou sendo 120. 120 é 1/3 do todo. Esse cara para nós é o que vai ser a lateral do nosso cone quando você pega só essa região. Perfeito? Então o que nós temos que calcular é esse cara que está aqui, ó, que é o comprimento do arco. E esse comprimento do arco, ele vai se transformar no contorno do círculo da base do meu cone.
que é o comprimento de uma circunferência. Se eu sei o comprimento de uma circunferência, eu sei o raio dessa circunferência. Então, esta medida vem para cá, então eu posso simplesmente afirmar que isto é 2 vezes o π vezes o r, onde esse r é o raio da base do meu cone. Perfeito? Então agora vamos para a visão conforme eu comentei. Como isso é 1/3 do todo, qual é a relação que envolve o comprimento de uma circunferência? 2 vezes o π vezes o raio da circunferência envolvida. Lembre-se que esse cara vale 9, ó, da imagem que veio lá em cima. Tá? Vale 9. Então o que vai acontecer? 2 vezes o π vezes o 9 é a circunferência inteira. A circunferência inteira vale 360 graus. 120 graus é o nosso famoso x, é o comprimento do arco, coisas assim. Mas eu já vou fazer direto. Ó. Isso aqui eu quero a terça parte. Por que eu quero a terça parte mesmo? Porque 120 é a terça parte do 360. Qualquer coisa, gente, faz a tua regra de 3 aí tranquilo que vocês vão chegar no mesmo lugar, tá? Então, isto significa 2 vezes o π vezes o raio. Então, se eu pegar a volta completa, 2π vezes 9, volta completa. Eu quero só a terça parte que é o que eu quero. Então, eu dividi por 3. É igual a essa expressão, onde essa expressão ela vem daqui, ó. 2 vezes o π vezes o raio é a volta completa daqui. Nota que o formulário é o mesmo, ó. Eu só estou mudando o raio de uma coisa para o raio da outra. Aqui eu tenho uma circunferência de raio 9, eu quero a volta completa. 2 vezes o π vezes o raio da circunferência que é 9. Aqui eu quero a volta completa, 2 vezes o π vezes o raio. Aqui eu não sei quem é o raio. Tá? Então é só a relação é a mesma, mas para contextos e situações diferentes. Agora vamos para a matemática básica. Fiz as devidas simplificações. 9 dividido por 3 vai dar 3, 2 vezes 3 vai dar 6, então temos 6 vezes o π. Então sabemos que 6 vezes o π equivale a 2 vezes o π vezes o raio da base do cone. Então o raio da base do cone valerá 3 centímetros. Aí galera, na boa, tem uma relação que envolve os cones retos que diz para você assim, ó, triângulo pitagórico, triângulo retângulo, que você vai usar o teorema de Pitágoras. Você tem o raio sendo um cateto, a altura sendo um cateto e a geratriz sendo para você a hipotenusa. Então, olhando para este cone reto, o que vai nos salvar agora com a afirmação é raio, geratriz e altura. A geratriz a gente já sabe que vale 9 pela informação do texto, 9. O raio eu acabei de encontrar com as informações que foram dadas, 3. E a altura foi a afirmação que o cara cobrou de vocês. Então, a altura, para eu encontrar, jogamos teorema de Pitágoras. Geratriz elevado ao quadrado é igual ao raio da base do cone elevado ao quadrado, mais a altura do cone elevado ao quadrado. Feito isso, 9 ao quadrado vale 81, 3 ao quadrado é 9, mandar o 9 para o outro lado, isto é a altura do cone elevado ao quadrado, então a altura do cone ao quadrado vai dar essa diferença que deu 72. Logo, a altura é a raiz quadrada de 72. Vamos simplificar esse cara aí. 72 é a mesma coisa que 2 vezes 36. Se é igual a 2 vezes 36, eu vou escrever, não iria escrever, mas vou escrever, ó, 2 vezes 36. Raiz quadrada de 36 vale 6. Então 6 raiz de 2 centímetros. Essa é a altura desse cone que nós vamos criar com essa dobradura que nós vamos fazer com esse setor que temos ali na parte plana. Então, de acordo com a Federal mostrou para você, 6 raiz de 2 centímetros é a altura do cone que vai encaixar certinho aquela casquinha de sorvete, e essa afirmação 16 não foi o que ele falou. Nota aí, você tem um item falso. Então 16 é um item falso. E aí finalizamos uma questão inteira de geometria espacial com relações básicas introdutórias, né, da parte da geometria espacial, uma questão teoricamente tranquila. Dá uma olhada no gabarito dessa questão, você já deve estar olhando para ele aí. Nós tínhamos como verdadeiro a afirmação 1, tínhamos também como verdade a afirmação 4 e a afirmação 8, trazendo o gabarito 13 para essa questão de número 27. Beleza, gente? Espero que você tenha curtido e você tenha entendido as resoluções dos meus comentários nessa questão. Espero vocês no próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ativa o sino ali para você receber as notificações das próximas resoluções. Beleza, gente? Valeu. Obrigado pela presença de vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, gente. Fui!